Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 20 de maio de 2025. O exército ucraniano retoma vila em Donetsk. A Ucrânia destrói plataformas russas de gás e radar no Mar Negro. E Trump anuncia negociações imediatas entre Ucrânia e a Rússia. Quero convidá-los a inscreverem-se no canal. Você que não é inscrito, inscreva-se porque aqui você vê a verdade. Deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês. Muito obrigado. As Forças Armadas ucranianas recapturaram uma localidade na região leste de Donetsk. O Ministério da Defesa russo tinha anunciado a captura dessa vila, chamava-se de Bogatyr, no sul da região de Donetsk. No entanto, combatentes da Brigada número 33 das Forças Armadas ucranianas divulgaram que, inclusive, mandaram imagens que estão sendo publicadas pela imprensa, demonstrando que a área está sob seu controle. Os russos invadiram, eles pegaram parte da vila, mas foram expulsos novamente de Bogatyr pelos combatentes ucranianos. Os soldados russos entraram em uma parte da vila, fincaram lá sua bandeira e, como resultado da batalha, mais de 14 militares foram mortos, russos. Mais de 14 militares russos foram mortos. Inclusive, a bandeira ucraniana foi mostrada depois, tremulando ao fundo da vila, com soldados ucranianos patrulhando a vila, em posse da vila. Então, o exército ucraniano ele negou que essa vila ainda estivesse em mãos dos russos, ou que os russos estavam reafirmando que os ucranianos não tinham tomado. Aliás, como é costume dos russos fazer fake news sobre vitórias operacionais ou vitórias táticas que não aconteceram e comemoram como uma grande vitória e de avanços que não aconteceram. Houve, na realidade, avanços em baixas, em feridos e muitos mortos. Essa é a realidade do teatro de operações hoje. A Rússia não está avançando. E a Ucrânia também destruiu plataformas russas de gás e também um radar no Mar Negro. Caças e drones em uma operação coordenada pelo SBU, que é o Serviço de Inteligência da Ucrânia, destruíram uma estação de radar dos russos e armazéns em plataformas de produção de gás lá no Mar Negro, em alto mar. As instalações dos ocupantes russos foram atingidas, inclusive com a ajuda de drones, além de aviões de caça. Uma das torres de uma das plataformas foi atingida, primeiramente por um drone aéreo, e em seguida um drone marítimo a atacou, como resultado do ataque, e o radar Neva também, que foi totalmente destruído. Os russos usavam esse radar para monitorar as condições do ar e da superfície, bem como de armazéns de um bloco que eles usavam como residência, como moradia das tropas que eles fizeram. Numa das torres também foi destruído. Como parte dessa operação especial, isso de fato é uma operação especial, não uma guerra em grande escala que a Rússia fala que está fazendo na Ucrânia. Especialistas, ou melhor, as forças especiais do SBU, elas utilizaram 2 tipos de drones, o que demonstrou a eficácia da cooperação entre esses 2 tipos de drones. Uma vez, inclusive, o porta-voz do SBU falou que o seguinte: essa operação é para lembrar ao inimigo que não há lugar para sucata russa no Mar Negro, né? E lembramos que, com a ajuda de drones de superfície, o Serviço de Segurança conseguiu coordenar e atingir a ponte da Crimeia e 11 navios de guerra russos. Essa ponte foi atingida, mas ela não sofreu danos que viessem a destruí-la, né? E mais de 11 navios russos
também já foram atingidos como resultado e está permitindo reduzir o domínio da Rússia no Mar Negro e restaurar o corredor de exportações, ou melhor, consolidar, porque o corredor de exportações já está funcionando há mais de um ano, desde que a frota russa no Mar Negro foi expulsa pela Ucrânia. Quero falar agora sobre as negociações entre a Rússia e a Ucrânia. O Trump ligou hoje para o Vladimir Putin. Antes de ligar para o Vladimir Putin, ele ligou para o Zelensky, falou com o Zelensky. E depois que ele falou com Putin, ele também ligou para o Zelensky novamente, ligou para os principais chefes de Estado da Europa também, né? Então, o presidente dos Estados Unidos da América, após uma conversa telefônica com o ditador russo Vladimir Putin, em 19 de maio, no caso ontem, anunciou que a Ucrânia e a Rússia iniciariam imediatamente as negociações sobre um cessar-fogo. Trump disse na sua conversa com o ditador russo que a conversa foi muito boa e que o tom e o espírito dela, no caso da conversa, foram maravilhosos. Um negócio... Ele fica entusiasmado, ele fica excitado quando fala com Vladimir Putin. E mostra isso claramente depois. Isso ele falou na entrevista. Talvez alguns de vocês assistiram a entrevista pelos canais a cabo internacionais. A Rússia e a Ucrânia iniciarão imediatamente as negociações para um cessar-fogo e, mais importante, para o fim da guerra. Os termos serão negociados entre as duas partes, como deve ser, ele disse, finalmente, né? Os termos vão ser negociados entre Ucrânia e Rússia, e não entre Estados Unidos e Rússia, e depois falar para a Ucrânia como é que tem que ser. Já que só elas conhecem os detalhes das negociações, que ninguém mais pode saber, anunciou ele, né? O presidente americano também disse que a Rússia quer negociar com os Estados Unidos da América. E ele respondeu, eu concordo com isso, porque tem uma oportunidade extraordinária de criar uma enorme quantidade de empregos e riqueza, e seu potencial é ilimitado, né? Pensando na guerra que elimina tudo, o seu potencial, ou seja, dos negócios com os Estados Unidos e com a Rússia é um potencial ilimitado, disse Trump. E ele também disse que ele tinha informado ao presidente Volodymyr Zelensky, antes de falar com a imprensa, ao presidente da Comissão Europeia, a senhora Ursula von der Leyen, e ao presidente francês Emmanuel Macron, e a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, o chanceler alemão Friedrich Merz. Na realidade, eles conversaram com as principais economias da União Europeia. E também o presidente finlandês, ele falou, Alexander Stubb. Então ele falou, reportou como é que foi a conversa com o ditador da Rússia. As negociações entre a Rússia e a Ucrânia começarão imediatamente, e aí ele citou já em seguida. O Vaticano, representado pelo Papa, declarou que estaria muito interessado em realizar negociações. Então ele falou, o Trump concluiu que o processo comece. Então isso denota a ele um apoio para que, ao invés de na Turquia ou em outro local, essas negociações possam ser efetuadas no Vaticano e, quem sabe, pela mediação do Vaticano. Mas ainda nada está definido sobre isso. E essa foi a abordagem dele na entrevista. O Donald Trump também não mencionou a exigência do governo por um cessar-fogo incondicional, que Putin sempre rejeitou, né? Nem a potencial pressão das sanções, caso Moscou faça concessões. Eu vou discutir isso nos outros vídeos sobre esse assunto dessa reunião, sobre as negociações. Eu estou fazendo a segunda parte, sempre dos próximos 2 vídeos, assim como esse, sobre as negociações na Ucrânia, que são um assunto muito importante e está fervilhando nos jornais da Europa e nos jornais dos Estados Unidos, da Ucrânia também, e inclusive na Rússia. O presidente e ditador russo Vladimir Putin, ele propriamente foi o primeiro a anunciar a sua versão sobre a negociação, que nós vamos ver já em detalhes nos outros vídeos, e também a posição do líder e presidente da Ucrânia, Zelensky. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhe com as suas redes sociais e faça seus comentários. E não esqueça, inscreva-se, porque aqui você viu a verdade. Conto com você. Muito obrigado. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.